Olá, boa noite. Colocando o tema aqui da nossa live de hoje, consciência hoje, já te chamo, consciência corporal e autoconhecimento, o nosso tema de hoje com uma convidada muitíssimo especial, que é a Gênesis Azevedo, que vai falar com a gente. Já vou chamá-la. Sejam todas e todos bem-vindos. Pronto, nosso tema fixado. Espero que todos e todos estejam bem por aí. Então hoje mais uma live falando sobre arte, falando sobre corpo, com convidadas muito especiais. Tivemos já a presença da Bia Alvarez há 2 semanas atrás, falando um pouquinho sobre o trabalho dela com a palhaçaria. E hoje a gente tem a Gênesis Azevedo falando sobre consciência corporal e autoconhecimento. A Gênesis tem uma carreira super bonita nas artes e agora na medicina, então ela vai falar com a gente sobre todos esses trabalhos e temas que ela está comprometida em estudar e que ela já vem trabalhando há muito tempo também na prática. E acho que vai ser bom, viu, gente? A gente vai ter até uma prática corporal, então se preparem que a gente vai nos conectar muito mais nesta noite de quinta-feira. Gênesis está aí, então eu já vou chamá-la, porque a gente tem um tempo super curto aqui no Instagram, então vamos aproveitar ao máximo. Bora lá! Vamos ver aqui. Hello! Oi, já tá me vendo? Como é que tá? Tô te vendo. Tá bom? Tá me vendo bem também? Oi, tá me vendo? Tá. Opa, eu acho que, Sim? peraí, foi? Aí, foi. Ê. Sim. Tudo certo, Gênesis, seja bem-vinda à nossa Ah, live, nossa segunda live aqui no muito Silêncio Consciente. obrigada. Muito obrigada. Tô bem feliz de estar aqui, da gente papear, de falar contigo, de falar sobre esse tema que eu gosto só um pouco e que eu fiz, quero fazer cada vez mais esse tema, a minha pesquisa, né? Minha fonte de pesquisa, assim, tanto pessoal quanto profissional, nos diversos ramos que eu venho me infiltrando. Temos muitos assuntos para falar hoje, né, Gê? Além de Sim, bem, né? Rapidamente. pois é. Gê, Sim. se apresenta então para o nosso público, fala um pouquinho da tua trajetória para todo mundo também, quem não te conhece, né, te conhecer, o que tu vem fazendo também, né, atualmente. Fala um pouquinho pra gente então. Então, eu sou do início de tudo, eu sou artista. Eu sou artista e bailarina e atriz, e aí trabalhei com isso durante muitos anos, que é o movimento, descobri depois que é o movimento, na verdade, que me atrai, que é o movimento que me encanta. E aí, cada vez mais fui indo, entendendo que o movimento também cura, que o movimento pode ser uma fonte, e é uma fonte de cura. E aí foi que eu fui me enredando cada vez mais para a área da saúde, até no auge da pessoa mudar toda a vida artística dela para ir fazer medicina. Então hoje eu faço medicina na Rússia, mas hoje, agora aqui, eu tô em Malta, porque meu marido mora em Malta, mas assim, tá tudo bem. Mas eu faço medicina na Rússia. E aí é isso. E aí hoje lá na faculdade eu tenho uma pesquisa sobre consciência corporal e saúde. E basicamente, assim, no resumo de tudo da ópera é isso, né? É um bem resumo, né? Porque eu conheço bem a G, ela já fez muita coisa nessa vida, né? Essa carreira Muita! tem uma bagagem, uma experiência enorme, né?
E é isso que eu queria conversar contigo, então, agora nesse início, né, Gê? Porque o que nos conecta muito é a arte, né? A dança, É. o teatro. Já, inclusive, tivemos o prazer de atuar juntas, né? Fizemos trabalhos juntas. E tanto como atriz e como bailarina, o corpo é um material de pesquisa da gente, né? É o Uhum, nosso instrumento de trabalho também, né? sim. E a arte, enfim, o teatro e a dança, eles trabalham muitas questões profundas, né? Quando a gente está criando um espetáculo, criando uma cena, muitas vezes a gente se depara por questões muito pessoais e muito profundas, né? Que nos dizem respeito. Claro, a gente está trabalhando com o nosso próprio corpo Uhum, uhum. e trabalha automaticamente, então, com autoconhecimento, né? Não tem como não falar de arte, de processo criativo e também falar do autoconhecimento, né? Que todo o artista está ali também elaborando e construindo, né? Durante a criação de um espetáculo, de uma obra, né? Queria que tu falasse, então, né, da tua experiência enquanto atriz e bailarina, né? Como que é para ti trabalhar esse autoconhecimento, né? Quais são esses maiores desafios também que tem, né? De trabalhar com esse corpo em cena ali, colocando as tuas memórias, colocando as tuas inquietações, as tuas vivências ali, né? Como que é para ti isso? Eu acho que existem dois processos para mim. Um, quando, digamos, a gente trabalha como bailarina. Então, às vezes, tem coreógrafos que impõem uma determinada coreografia. Tem esse processo. E daí tem um outro processo que é quando você cria essa coreografia, essa partitura de movimento. Mas eu acho que nos dois casos, por exemplo, no primeiro, quando alguma coisa é imposta, é como é que eu vou me encaixar aqui, que na verdade é se encaixar num padrão, numa coisa pré-estabelecida. E eu acho que nessa situação, no fim, a gente começa a se conectar de uma forma de como eu me relaciono com isso. É uma forma pré-estabelecida que vem do outro, que é uma coisa pá, né, que foi estabelecida, enfiada na minha cabeça, mas daí no fim isso também te ensina a, nossa, que massa esse movimento aqui, que é do outro, mas também é meu. E como é que eu me aproprio disso? Tem essa questão. E a outra é quando você cria aquilo partindo de uma coisa bem do âmago, do íntimo, do você ir lá e vamos aqui, vamos olhar aqui que tem tudo aqui dentro e a gente vai botar para fora. Então eu acho que nessas duas questões, tanto quando é uma coisa de fora para dentro, como de dentro para fora, sempre tem primeiro um processo de autoaceitação, né? Não sei se é primeiro um processo de autoaceitação ou primeiro de autoconhecimento. Talvez a gente conhece e depois se aceita, ou a gente aceita e depois se conhece. Eu não sei bem, mas eu acho que é paralelo isso. Não sei se é paralelo, se um vem na frente do outro, eu não estou sabendo agora. Mas assim, é bem importante. E essa coisa da autoaceitação, para mim, está muito relacionada com a consciência corporal e com o autoconhecimento, né? Porque eu conheço meu corpo tanto para numa questão para poder realizar o movimento pré-estabelecido, ou quanto para expressar essa coisa que vem daqui de dentro. Então, eu preciso conhecer quais são os caminhos do meu corpo. Se eu não conheço quais são os caminhos do meu corpo, eu não consigo fazer isso, né? O ovo ou a galinha, é isso. Tá bom. Tipo, eu não consigo. Então, eu preciso saber. E é muito interessante que, cara, você vai pesquisando, pesquisando seu corpo, de repente você fala assim, nossa, olha aqui que eu nunca vi, gente, nunca vi disso no meu corpo. E aí você vai pesquisando e vai descobrindo. E aí também tem esse processo, daí você se conhece. Vamos ver, eu acho que daí vem autoconhecimento. E aí tem uma coisa que é, às vezes a gente se conhece, às vezes a gente não aceita o que a gente conhece, né? E aí a gente reluta, e aí a gente, será que conhece? E aí a gente fica nesse processo de 5 anos de terapia para aceitar um bagulho, entendeu? Que a gente já conheceu 5 anos atrás, mas a gente não aceitou, botou aquele bloqueio em cima, e aí 5 anos depois, quando a gente está preparado para encarar aquilo, para encarar o meu corpo, aí você, olha lá, mas há 5 anos atrás eu vi isso, mas eu não estava preparada para, entendeu? Para encarar isso. Sei, eu viajei bastante, né? Mas eu. Falar isso, né? Porque eu acho que, enfim, a gente, o que conecta também, né? A gente fazer essa live aqui no Silêncio e Movimento
alinhar junto com a arte, né, com os processos artísticos, é entender esse corpo como inacabado também, né? Que eu acho que Uhum. trabalha muito com isso, né? Porque por mais que até tu citou, né, tu ter um coreógrafo de repente te coreografando para fazer uma coreografia específica, né? E aquela coreografia vai ser repetida e repetida e repetida, mas ela vai ser sempre repetida de uma outra forma, né? E com outras percepções e com outras sensações, né? Então isso é muito legal, né, pra gente linkar, né? Que é esse trabalho do inacabado, né? Que na verdade, né, filosofando aqui, é o trabalho é a nossa vida mesmo, né? E aceitando essas vivências e elas vão se modificando à medida que a gente vai vivendo e vai descobrindo coisas novas, né? Mas eu acho que o artista, o bom de ser artista é porque tu tá ali, né, fazendo isso cotidianamente, né, exercitando isso, né, novas percepções, novas sensações, novos conhecimentos do próprio corpo, né? É, é E bem isso. eu vou pedir para tu fazer uma coisa pra gente, então. Uhum. Tem agora, já cortando, porque a gente tem pouco tempo, eu preciso te aproveitar aqui. O público Aprovei- aproveitá-la aqui. Me aproveita. Mas a gente combinou que ia fazer um exercício prático, né? Sim. Antes da gente continuar a nossa fala toda, eu acho que ia ser muito legal se a gente despertasse, então, essas novas percepções que a gente está falando do corpo. Então, Tá, vamos. Gê, pode ser. Vamos fazer um. Temos aí o nosso público, né? Aí juntos, nossos telespectadores dessa live. Então, Adorei. queria que tu então, propor um exercício pra gente, pode ser? Claro, com muito prazer. Olha, uma coisa muito simples, que uma coisa que todo mundo fez já, mas não é sobre o que a gente vai fazer, é sobre o como a gente vai perceber o que a gente vai fazer, ok? Nossa, é coisa complicada, mas vai ser fácil. Vai rolar, vai Só rolar. uma coisa que eu queria explicar antes eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, mas calma. E aí, lá pela determinada das tantas, eu vou falar assim: ó, coloca a mão na frente de algum lugar do seu corpo. E não é para tocar. Colocar a mão é tipo assim, colocar a mão mantendo uma distância, sabe? Ah, coloca a mão na frente do ombro direito. Tipo, mantendo uns 2 palminhos de distância, tá? Não é para tocar, tá? Entendeu? Não é para tocar. Botou a mão, não é para enfiar o dedo no olho. Você bota a mão na frente do olho, não é para enfiar o dedo no olho, entendeu? Pra botar na frente. 2 palminhos de distância, entenderam? Ok. Aí então, agora o que a gente vai fazer? Deixa eu tirar o cachorro do colo. Oi, Oh gente. my God! Vai lá. Pronto. A gente vai, acho que vocês estão sentados, mas pode estar em qualquer posição Tá. confortável, tá? Com vocês, gente. Um olho na live, Coluna, Gênesis. coluna ereta e assim, bem relaxada. A mão vai começar em cima da perna, tá bem? E aí agora a gente vai fechar os olhos. Fecha os olhos e vai respirar. E vai prestar atenção na respiração. Então, nós vamos inspirar em 4 tempos e depois soltar o ar em 4 tempos. Então, vamos lá. Puxa o ar em 1, 2, 3, 4 e solta o ar em 1, 2, 3, 4. Só mais uma vez. Inspira em 1, 2, 3, 4 e solta o ar em 1, 2, 3, 4. Bom, agora percebe como é que tá a respiração. E agora leva a atenção lá para os seus pés. Onde é que eles estão agora? Para prestar atenção, não precisa mudar não, tá? A posição. Presta atenção, os pés estão apoiados no chão. Quais são as partes dos pés que tocam o chão ou que tocam alguma superfície? Quais são as partes que não tocam? É para prestar atenção. Como é que estão os dedos dos pés? Estão tocando no chão? Então, todos tocam no chão ou tem uns que estão levantados ou não? Tem tensão no dedos dos seus pés?
Agora vai subindo lá para o joelho e repara como é que tá o joelho. Como é que tá o teu joelho? Ele tá mais abertinho, a perna tá mais fechada. Localiza a posição da tua perna com relação ao joelho. Aí agora sobe lá pro quadril. Se você tá sentada, deitada, repara quais são as partes do teu bumbum que tocam a cadeira, o sofá. Quais são as partes que não tocam? Você sente o osso pesando na cadeira, no sofá? Ou não? Se tem parte que o osso está mais sentado, tem parte que o osso não está muito sentado. E agora que a gente já localizou a parte inferior do nosso corpo, a gente vai trabalhar um pouco com os nossos braços, ok? Eu vou pedir para você colocar a sua mão, mantendo uma distância de 2 palmos na frente do seu nariz. Mas não é para tocar. É para colocar no que você acha que é a altura do seu nariz. Mas também é para manter o olho fechado, não é para roubar, tá? O legal é não roubar nesse exercício. Eu tô roubando, mas é porque eu tenho que ver a live. Sim, sim, ok, tá. É. Aí agora a gente vai, ó, e seguindo a mesma reta que o dedo tá bom? Que a mão tá. Seguindo a reta até chegar e tocar no rosto e ver onde é que parou a mão. Agora solta a mão e troca de mão. Agora eu vou pedir para você, com a sua outra mão, tocar no seu. Tocar não, sorry, desculpa. Colocar a mão na linha do seu queixo, com a outra mão. Na linha que você acha que é a altura do seu queixo. E agora vai lá numa linha reta, até tocar em algum lugar no seu rosto. Foi mais alto, foi mais baixo, acertou. E agora troca de novo a mão. E agora vai colocar na linha do que você acha que é a altura do seu umbigo. E vai, segue uma linha reta até tocar no seu corpo. E vê se você aceitou a altura. Aí agora o último desafio é: você vai colocar, erguer as suas mãos, as 2 mãos, mantendo os olhos fechados, de modo que as mãos fiquem na mesma altura do ombro. E agora você vai virar a sua cabeça para o lado direito e vai abrir o olho. E vai ver com o seu olho se está na mesma altura. Fecha os olhos, vira a cabeça para o lado esquerdo, abre o olho e vê se a mão está na mesma altura que os seus ombros. E agora, feche os olhos, relaxe os braços e pouco a pouco, quando se sentir confortável, pode abrir os olhos e voltar para cá. Já deu um tilt aí. Esse exercício, eu não sei como é que foi aí para quem está assistindo. Como é que foi para você? Você acertou aí, você né, tem um histórico de movimentos, de trabalho com o seu corpo. Você acertou, ou digamos, foi na mesma altura, né? Falou assim, tocou no, Coloque toca na. aí no chat como é que rolou aí para vocês. Nos falem, nos comuniquem. É, vocês acertaram bonitinho, Para mim, não, para mim, impactar. ó, não vale porque eu tava assim, ó, tava olho na live. É, a Letícia não vale porque ela tem, assim, tem o dobro da idade dela de experiência com
com dança, né? Então, só acertei meu nariz. O que acontece, vamos dizendo aí, como é que foi, gente? Vamos dizendo aí. O que acontece geralmente, não é assim, geralmente, mas assim, o que tende a acontecer é as pessoas não terem muita percepção, a noção de onde é que está o próprio corpo e noção da altura, digamos assim, meu nariz é onde, né? A altura do meu nariz. Tem gente que bota aqui assim, né? É normal, porque na verdade a gente não tem uma educação a gente tem educação física. Errei o queixo, acertei os outros, mas eu roubei alguns. Gosto da sinceridade. Muito bom. Eu gosto assim. Isso aí, ó, autoaceitação aqui que a gente estava falando, né? É sem Mas julgamento. sem julgamento também, porque a autoaceitação tem essa coisa do não julgar, enfim. Mas aí a gente está indo para outra coisa. Mas esse exercício, o que que ele trabalha, na verdade? Vou explicar ali um pouquinho Ai, peraí, que eu separei umas coisas que eu queria dizer aqui. Aqui, tá. Que esse exercício trabalha, na verdade? Trabalha a consciência corporal em si e trabalha três conceitos da consciência corporal, que é a autoidentificação corporal, que é o meu corpo. Eu identifico o meu corpo. Então, eu entendo, parecem coisas básicas, tá? Mas vai fazer sentido. Eu entendo que este aqui é o meu corpo. Esse é o corpo da Gênesis, ok? O segundo é a autolocalização corporal. Então, onde está a minha mão? Onde está o meu queixo? Sem a gente usar a visão, talvez porque a visão, a gente é muito visual. Nós somos muito visuais, nós somos ensinados a ser muito visuais. Nosso mundo é muito visual. A gente não é proprioceptivo, assim, do toque, de entender onde é que está o meu corpo, a minha mão em relação ao meu ombro. Onde é que está a minha mão em relação à minha testa. Esse é um outro trabalho de percepção corporal. O terceiro componente da consciência corporal é a perspectiva em primeira pessoa, ou seja, o meu ponto de vista sobre isso tudo que eu vejo, sobre o meu corpo. Então, esse exercício é bem interessante, porque é muito simples, só que é muito mensurável. Eu posso mensurar, eu posso entender a consciência corporal. É muito interessante essa coisa do coloca a mão na altura do ombro. Muita gente não coloca. E eu vejo isso. Me deu esse start assim, cara, isso é um negócio que as pessoas não sabem. Eu na aula de yoga, eu estava lá na aula de yoga. E aí tem os exercícios, né? Abre o braço, vira e fica trocentos anos naquela posição. E aí a prof fala assim, mão na altura do ombro. Meu amor, mão, ela tem qualquer lugar menos na altura do ombro. Onde está meu ombro? É tipo assim, aqui, a mão aqui, assim, e pessoas que fazem yoga aqui, ó, há muitos anos. E aí eu pensei, caraca, isso é muito profundo, essa coisa de não conseguir entender o próprio corpo e não conseguir perceber ele, ter a consciência do que se imagina e do que está rolando na realidade. Então, E, nossa, já pensei em várias outras coisas para falar contigo, mas você vai ficar bem, bem crazy aqui, vai durar umas 3 horas a live de 1 hora. Mas, Gê, tu é uma apaixonada, né, pelas questões da consciência corporal e do autoconhecimento, né? Mas, assim, queria que tu falasse um pouco, porque eu acho, bom, conhecendo, né, te conhecendo também profundamente, né, talvez o start de trabalhar mais profundamente com as questões dentro da consciência corporal, acho que te deu já numa carreira enquanto bailarina, né? Enquanto artista, né? E aí com acho certeza. que vários métodos e várias práticas, né? Que trabalham de forma mais pensando dentro da consciência corporal mesmo, né? Uhum, Que uhum. enfim, é bailarina e que é atriz, pra gente é um pouco óbvio que a gente tá também trabalhando, né, com questões do corpo, como a gente falou antes, né, mas tem, enfim, uma variedade de métodos e práticas, e agora eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as tuas experiências, né, nessas práticas todas, né, o que te chamou mais atenção e o que tu usa hoje de referências de outras pessoas, de outros métodos, né, que tu usa para o teu próprio trabalho, né,
enquanto professora, que é professora também, né? Depois a gente vai falar do corpo soma também, né? Quais são essas referências que tu acham que são mais importantes para o teu trabalho hoje? É assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito da teoria e de como a teoria pode me ajudar. Então, eu tenho alguns embasamentos teóricos de umas coisas que eu fico filosofando, assim, tipo, umas coisas Merleau-Ponty, Márcio traz a capa, que é uma coisa mais teórica. Aí agora, eu acho que a minha experiência, as coisas práticas que eu tiro muito, exercícios que eu pego daqui e dali, vem como da minha experiência como bailarina profissional mesmo, de coisas que eu vou experimentando durante o processo de criação da dança, não tanto com uma técnica específica. Eu não sei se eu soube me expressar, mas assim, no próprio processo de experimentar aquele movimento, de experimentar como é que aquele movimento se encaixa em mim. Porque a técnica, eu acho que assim, a, o teatro me deu muitas ferramentas, muitas ferramentas. Eu acho todos aqueles sistemas e técnicas que que trabalham mesmo o desenvolvimento do corpo para te deixar com o corpo preparado e pronto. Técnicas que trabalham a atenção, jogos teatrais. No teatro a gente fala muito de jogo, né? Que é a troca, não é sempre eu, é sempre eu na interação com o outro. Então, eu acho que os jogos teatrais me ajudaram muito nisso, porque sou eu em relação ao outro, mas só que para eu estar em relação ao outro, eu também tenho que ser eu. E tenho que estar atenta, então é sempre essa troca, mas eu acho que de experimentar o meu corpo comigo é nesse processo de pegar a coreografia, de experimentar, porque eu sou uma pessoa que tem uma memória muito ruim. E a coisa só fica no meu Eu também. cérebro. Nossa, péssima, péssima. Pensa, eu trabalhei como bailarina e agora quero ser médica, coitada da pessoa. É só decorar. A pessoa tem memória ruim e escolheu coisa que é só decorar, cara. Mas assim, porque o decoreba por decoreba pra mim não faz sentido e meu cérebro ele fala, cara, decoreba, beijo, tchau, não quero. Tem que fazer sentido. Então eu acho que esse processo de como esse movimento faz sentido pra mim é o, é o que na arte me ajudou a entender o meu corpo e me dá ferramentas de como buscar. Vou dar um exemplo prático. Eu trabalhei na Porto Alegre Companhia de Dança num espetáculo que era de uma ex-bailarina da Pina Bausch. E aí, ele falou assim, ele montou lá o espetáculo, aí a gente repetia muito o movimento, muito aqueles movimentos, assim, a gente treinava muito, muito, muito. Então a gente ficava 4, 5 horas só treinando a coreografia, e era uma coreografia, um espetáculo de 1 hora que tava todo mundo em cena 1 hora, então a gente repetia, repetia, repetia. E aí o cara falou assim: quando eu trabalhava com a Pina, a gente passava 8 horas repetindo a coreografia, porque cada vez que você repete, você vai buscando, buscando, buscando e experimentando o movimento, e aí ele fez isso daqui, ó, até que e o movimento vira seu. Isso daqui que ele fez, tipo, é como. Pra mim foi como se, tipo, assim, quebrasse um teto de vidro e você quebrasse a forma. E aí ele continuou falando que daí o movimento sai e ele vira seu, porque você se expande dentro daquela forma. Só que não é a mesma forma, é você assumindo aquela forma estética. E aquilo pra mim, assim, é muito forte desde então, sabe? É muito forte do tipo, qualquer forma, como é que eu me coloco em qualquer forma, em qualquer coisa? Então eu acho que nesses momentos assim de sensibilidade é que eu fui entendendo a consciência corporal como artista. Que bonito isso. E agora, bom, a gente falou um pouquinho do teu trabalho como artista, né? E aí, a Gênesis vai estudar medicina nesse meio tempo Uhum, todo, né? uhum, Para também entender,
né, as questões da consciência corporal agora na medicina, né? Então, eu queria que tu Exato. falasse um pouquinho sobre a tua experiência, como está sendo, né? Porque tu é uma estudante de medicina, né? E Uhum. como é que tu está conseguindo fazer esse link, né? Que tu veio do universo da arte, do corpo, né? O corpo pensado dentro da estética da dança ou do teatro, né? E agora esse corpo dentro das aulas de medicina, né? Como que é para ti, né? Porque o teu trabalho enquanto artista ele tá aí, ele não, né? Por mais que agora o teu foco seja mais a medicina, né? O corpo tá ali. Uhum. O corpo da artista Gênesis, isso nunca vai, nunca vai tirar, né? Mas como que é para ti trabalhar esses dois universos, né? Que eu acho que tu faz isso de uma maneira muito bacana. Depois a gente vai falar sobre o corpo soma também, né? Mas, enfim, conta pra gente um pouquinho pra gente entender. Então, as pessoas falam, eu demorei muito para entender por que que as pessoas achavam que existia muita distância entre a Gênesis artista e a Gênesis querer fazer medicina. E para mim sempre foi um caminho óbvio a se trilhar. Para mim, tá? Para mim, porque eu queria e quero entender o movimento. Sempre achei desde a faculdade que se você entende o seu movimento, esse é um processo óbvio para curas interiores e até para curas físicas. E aí a gente entra nas educações somáticas da vida, né? E a gente vai falar de Feldenkrais, a gente vai falar do próprio Pilates, que eu julgo que é uma educação somática. Tem gente que não acha, mas eu acho que sim. É, então, para mim sempre foi um processo natural de entender o movimento, porque o que eu quero entender, ainda quero entender, é o movimento. E tem uma coisa, e na medicina existe esse movimento. Só que não é um movimento, por exemplo, o movimento de um paciente. Não é um movimento isso aqui, entende? Também existe. Mas é interno também. Vamos pensar assim na medicina mesmo, na doença. A doença tem um movimento interno. A doença tem um ritmo, um fluxo, né, o sangue, as coisas, umas coisa louca, e tudo acontece, os nossos eritrocitos, que não sei o que, e as plaquetas fazem isso, e aí o fígado fica lá aquilo, e aí o hormônio não sei das quantas. Corpo aqui, ó. E é um movimento, isso é movimento. E, e também tudo isso que acontece reverbera aqui fora. E aí E aí surgem doenças, entende? Igual ele fez, tipo, surgir as doenças e surgir isso, e eu acredito em somatização, né? Que é tipo, não acredito que todas as doenças sejam somatizadas, sejam frutos de somatização, mas acredito que muitas sim. Que é a somatização? É você não ter coisas bem resolvidas psicologicamente ou terem cargas emocionais vindas de algum trauma e aquilo se torna, no decorrer dos anos, alguma doença, tipo uma cirrose, entende? Então, eu acho que foi um caminho muito natural para mim. E dentro da medicina é isso que eu busco, é entender esse movimento interno, esse movimento de também como é que a gente lida com esse corpo, porque me parece que se a gente entende o nosso corpo e conhece, a gente consegue lidar muito mais com as doenças que a gente tem, com as condições que a gente tem e acaba prevenindo o desenvolvimento de mais coisas, entendeu? De fuder mais o meu corpo. Porque tem coisa, aquela desabafando, coisa aqui, ó. Tem coisas que são muito óbvias. É tipo, cara, se eu tomo refrigerante, me entupo de refrigerante, como é que meu corpo se sente? Não é nem eu vou ficar gorda, eu não tô falando disso, eu não tô falando de cor da magra, eu não tô falando de estética, eu não tô falando de nada. Eu tô falando de como é que meu corpo se sente, como é que isso reverbera no meu corpo. Se eu tomo água, se eu trocasse, como é que meu corpo reverberaria? Atitudes simples do dia, coisas, como é que eu sento? Eu sei como é que eu sento, eu sei a minha postura.
e isso tudo reverbera. Isso tudo é saúde, isso tudo é o meu corpo. Então, para mim, não tem diferença, sabe? Eu até brinco, a minha mãe, ela brinca, ela fala assim, Gê, eu sei, você quer fazer medicina só para as pessoas acreditarem, né? Ela não usa essa palavra, mas é assim, aceitarem o que você fala hoje como artista, só que aceitarem você falando, porque uma coisa é você ser artista. Eu já tentei entrar em mestrado de fisioterapia, a professora tinha me aceitado. Aí a coordenadora, eu já tinha quase assim, a professora me aceitou, eu passei em todas as provas. A coordenadora falou assim: mas você não trabalha na área da saúde, né? Você não entende de corpo. Quem é você? Que autoridade você tem como artista, como dançarina? Você não tem autoridade para falar de saúde. Eu ouvi isso, então eu pensei, então eu vou ser autoridade. Claro, não só por isso, né, gente? Não foi só porque. Mas assim, é um exemplo. Legal tu falar isso agora, que até faz um link com a tua fala inicial, né, de como a gente precisa ter uma educação voltada para o nosso próprio corpo também, né, de despertar esse corpo, né, e isso digo, né, desde da infância, na verdade na infância a gente brinca muito, a gente usa o nosso corpo de uma outra maneira, né, e a gente vai ficando adulto, né, a gente fica naquela coisa robotizada, né, e aí dor aqui, dor ali, né? Não olha para às vezes para as próprias questões, né? E vai levando a vida no automático, né? Acho que todo mundo aqui, né? Tem uma vida muito corrida e não para se auto-observar e se autoconhecer, né? E depois a gente vai ver que quando a gente não olha para o nosso corpo, e aí vão aparecendo várias coisas, né? Além de doenças e outras coisas aí que vão vindo à tona e que a gente de repente poderia até ter tratado, né, antes nesse sentido, né, de ter olhado de uma forma mais sensível para esse corpo, né? Então a gente vai crescendo e vai perdendo isso, né? Até de brincar, de se reconectar, né? De se autoconhecer, de perceber como que é a minha respiração, como é que eu tô, né? Que muitas vezes a gente parece que não está nesse mundo, né? A gente está tão aéreo vivendo, ou pensando, ou projetando futuros possíveis e não olha para si, né? Uhum. Que eu acho que isso é muito legal que tu traz nos teus próprios trabalhos, e aí eu já vou engatar para a gente falar do corpo soma, né? Que o corpo soma, enfim, queria que tu falasse um pouquinho, né, sobre esse projeto. Não sei como é que tá agora, né? Acho que está tocando mais de uma forma mais contida, né? Mas o corpo soma acho que é essa ideia muito de falar sobre consciência corporal de uma forma acessível, né? Para que as pessoas possam acessar esse lugar de escuta do corpo de uma forma mais acessível mesmo, né? De entender que, poxa, eu tenho um corpo, deixa eu entendê-lo, deixa eu percebê-lo, né? Isso aqui é meu e como que eu posso melhorar também a minha vida a partir disso, né? O Corpo Soma, atualmente, eu dei um tempo para ele, na verdade, eu tirei, ainda tenho lá o arroba Corpo Soma, mas só que eu tirei todo o conteúdo de lá por, por não sentir que eu estava dando conta de uma demanda que eu tinha, de uma cobrança, até tem a ver com autoconhecimento, isso de autoaceitação também, que a gente está falando. Era, mas enfim, só para dizer que agora, neste momento, ele está inativo, mas o Corpo Soma foi e é um projeto que ainda não acabou, mas para falar exatamente o que você falou, né? Para ensinar consciência corporal nos diversos aspectos que ela tem, diversos pontos de vista, de uma forma acessível e de uma forma não abstrata. Por quê? As pessoas falam, ai, consciência corporal, como uma coisa, ai, consciência corporal, é um bagulho, uma coisa que tá por aqui, entendeu? Tá assim, uma merda. E aí eu não gosto disso. E aí, assim, como é que
a gente traz para o concreto, para coisas do dia a dia aplicáveis isso. Então, a ideia do Corpo Soma era essa, é essa. E de trazer uma linguagem muito acessível, uma linguagem, por mais eu sou muito, gosto muito da parte acadêmica e da parte teórica, das coisas, de palavras difíceis, dos termos e das coisas todas. Amo ler, adoro tudo isso, mas eu não acho que isso é aplicável para ninguém que não se interesse pela área e que não trabalhe para a área, entendeu? Tipo assim, ai, foda-se quem é o Olaf Blank para minha mãe, entendeu? Tipo, foda-se. Ela quer saber é de não doer as costas dela. E às vezes as costas estão doendo porque ela senta de uma determinada forma assim, cagada, sabe? Então era essa a ideia do Corpo Soma. Eu ainda continuo trabalhando e trazendo algumas coisas, algumas pinceladas, mais na vertente do alongamento no meu Instagram, Gênesis Azevedo. Tá, até Mas e se alguém quisesse conferir algumas coisas, tem alguns vídeos no teu perfil pessoal, né? Inclusive, né? Então, isso. perfil da Gênesis, Gênesis Azevedo. E aí lá tem alguns vídeos, né? E são muito legais, muito divertidos. E espero, né, que daqui a pouco tu volte com o Corpo Soma aí. Então fiquem ligados também no, no Instagram da G, né? Porque acho que ali tu vai colocando os próximos passos, né? Que são vídeos muito legais, né? Que eu gosto muito dessa linguagem acessível, assim, né? Em que se a gente tem um corpo, a gente se movimenta, né? A gente tá ali, a gente tem uma dança própria e particular, né? Então a gente precisa entender do nosso próprio corpo, né? E a Letícia já colocou ali, ó, Gênesis Azevedo, coraçãozinho, já tá o perfil. Obrigada. É Mas isso é aí. É, desses vídeos continuarem mais pra frente? os vídeos no meu eu pretendo sim trazer sempre eu pretendo trazer mais vídeos, mas no meu é mais com é a consciência corporal, mas mais voltado um viés do alongamento e mais um pouco da educação somática. É claro que eu sempre enfio, dou um jeito de enfiar a palavra consciência corporal, porque é mais forte que eu, sabe? Ela sai, de repente, tá ali, entendeu? De repente já falei consciência corporal. De repente eu já entrei no tema, a chata, que não muda de assunto. Mas que assim, no corpo soma, o corpo soma é muito mais que isso. É muito mais que isso. O corpo soma, ele é um projeto com diversas vertentes, porque não é só a dança, não é só a arte, não é só a medicina, não é só a saúde que fala de consciência corporal. Eu acredito que se tem um corpo, essa área envolve o corpo, então ela fala de consciência corporal, ela necessita falar de consciência corporal, porque se você tem um corpo, ele está aí para ser descoberto, para ser reconhecido e para ser conscientizado e para ser, entendeu? Isso aí, reverberado. Então, é isso. Mas no meu, eu tô colocando vídeos, continuo colocando e vou continuar colocando esses vídeos mais voltados para alongamento, alívio de dor, que é indo mais para uma coisa da saúde de uma forma mais dinâmica, né? Então, para a gente encerrar, daqui a pouquinho, não sei quanto tempo a gente tem, eu estou sem o meu timer. Letícia Garcia, por gentileza, me avise como estamos de horário. Mas queria te perguntar como é que tem sido, né, dentro da faculdade de medicina, falar sobre consciência corporal, né? Se quais são os entraves, né? Se há entraves, né? De ter essa abordagem da consciência corporal dentro da medicina, né? Tudo bem que tu faz medicina na Rússia, né? Eu acho que talvez, né, É também pior. uma outra visão, né? Um outro olhar também, né? Mas como que tu tá lidando com esse tema dentro da área da medicina? Então, tem uma questão. Eu queria fazer esse projeto de falar sobre consciência corporal e saúde. E aí eu tive que escolher alguém. Não foi o que alguém me ofereceu. Algum professor chegou e falou: Nossa, Gênesis, querida, vamos fazer esse projeto? Não.
Tem uma professora que ela, na verdade, ela não é médica na faculdade. No primeiro ano de faculdade, nos primeiros anos, a gente tem muitas cadeiras que envolvem uma parte mais social, de medicina social, sociologia, ética e coisas assim. E tem essa professora que é mestre em sociologia e trabalha com essa parte dessas disciplinas. E ela é muito interessante porque ela faz o aluno pensar. Então, a aula dela é, mas e isso e aquilo? O que que você pensa desse tema? E aí vira um debate. Quando eu vi aquilo, eu pensei, é esta pessoa. E aí cheguei para falei, então, eu tenho um projeto, eu queria falar sobre consciência corporal, e ela, muito acessível, aceitou. E aí, ela, na verdade, ela me orienta mais nessa parte ética e social e a parte acadêmica mesmo, e da escrita, da pesquisa. E foi bem interessante, assim, é bem interessante essa união, porque ela tem uma visão muito aberta e muito diferente da que eu tenho. Então, eu acho que eu tive muita sorte de ter encontrado ela, que é a Yulia, de ter encontrado essa minha orientadora, que é a Yulia. E ela é muito aberta. E ela é muito. Ela comprou muito a ideia. Ela comprou muito essa ideia, sabe? De, cara, que interessante esse tema. Não conheço, mas aí foi pesquisar. Ela já começou a associar um monte com as pesquisas que ela faz, com os temas que ela aborda. E aí a gente começou então as partes teóricas, né? Tanto é que a gente já publicou 3 artigos. E aí nós fizemos, os 3 são mais teóricos, e aí uma semana antes de começar a pandemia, nós íamos começar a nossa coleta de dados, porque a gente ia fazer uma pesquisa de física com dados, com números e tal. Então a gente elaborou toda uma pesquisa de análise biomecânica numa escola de cegos, porque a nossa pretensão era pesquisar 3 grupos: cegos, pessoas com distúrbio alimentar e pessoas com depressão. Mas aí, enfim, lá na Rússia tem o entrave que pessoas com distúrbio alimentar e depressão, você não consegue encontrar esse público lá na Rússia, porque, enfim, essa abordagem. Eles ainda têm, não sei se é preconceito, mas ainda tem o que eu julgo ser uma visão muito atrasada da psiquiatria e psicologia. Enfim, e aí nós íamos fazer essa pesquisa numa escola de cegos, e aí entrou a pandemia, e aí a gente não fez. Mas agora a gente. Mas aí agora a gente tá. A gente começou com o nosso segundo grupo, que são pessoas com distúrbio alimentar. E aí, para isso, a gente fez um formulário e tal, com perguntas, mas mesmo assim, e aí aplicamos no Brasil, porque é muito mais fácil. Mas pelo menos se fala sobre, né? Se fala sobre distúrbios alimentares, a gente foi para parte de pacientes com anorexia e bulimia. Mas assim, nossa, é bem difícil encontrar esse público de qualquer forma, mas a gente conseguiu um número considerável de respostas. E aí a pesquisa está mais ou menos nisso de agora a gente analisa os dados e tal, mas a ideia o questionário é todo baseado em como essas pessoas percebem o próprio corpo, com perguntas muito específicas sobre. E aí tá nisso. Compartilha com a gente também, né? Quem se interessar de repente para ler os artigos também, né? Para a gente fazer essa troca, né? Sim, Das sim, uhum. aplicações todas. E, gente, daqui a pouco o Instagram derruba a gente, né? Tudo muito rápido e de repente nós estamos sendo derrubadas pelo senhor Instagram. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer para a gente encerrar esse papo tão gostoso aqui com a G, falando sobre corpo, autoconhecimento, consciência corporal. Uhum. Encerrando, de qualquer forma, já queria agradecer, G, pela disponibilidade de estar aqui, né? A G que tem essa carreira tão bonita e é uma trabalhadora do corpo, né? Com as suas várias potências dentro das suas várias áreas
de conhecimento, né? Dentro das artes, dentro da medicina. Lele tem uma pergunta? Fale então, Letícia Garcia. Coloque aí no Pergunte. chat. Eu tô tão desesperada que eu tô sem saber os horários, então tô assim. Não, mas falta 10 minutos ainda. Fica tranquila. 10. Aham. Temos Gostei. tempo, minha filha. Mas, de qualquer forma, enquanto ela escreve a pergunta, eu é que agradeço. Eu não sei se eu viajei muito, né? Se eu falei alguma coisa que presta, mas é que. Viagem, essa live é uma grande viagem de muitas coisas. Botou um microfone pra mim, eu vou aqui, ó. A gente conversa também, assim, né? Eu acho que é legal a gente fazer esse momento de conversa e a gente tá conversando contigo e daqui 15 dias vai falar com a Sabrina Lermen, depois vai falar com a Ida Mara Freire. Então são várias pessoas que vão estar falando sobre a arte, as questões do corpo, né? Com as suas visões, com os seus trabalhos. A Lele Uhum. queria que ela falasse um pouquinho sobre a ideia dos membros fantasmas, a relação de dor, afeto de membros que não existem mais fisicamente, mas a perspectiva espacial. Mas a perspectiva Ah, espacial segue. Legal, legal essa. uhum. Ai, bem legal. Esse cara que criou, que publicou, não sei se ele criou, mas acredito que sim, que publicou os conceitos da autoconsciência corporal, ele começou estudando experiências fora do corpo, que ele chama, que são experiências exatamente de você não reconhecer o seu corpo como seu, por exemplo, os membros fantasma. Então, ele começou a fazer toda uma pesquisa que ele chama Olaf Bleich. Ele é alemão e tem um centro de pesquisa na Suíça, na realidade. E ele começou todo o trabalho dele através desses pacientes com membros fantasma e que tiveram experiências fora do corpo, ou de alguma forma não identificavam o corpo como sendo seu. Ou no caso dos membros fantasma, você não conseguir perceber que aquele membro, né? Para quem não sabe, o membro fantasma é a pessoa que é amputada, ela não consegue identificar que o corpo, que aquela parte não existe mais. Mas isso tem a ver com um processo neurológico, né, de adaptação, porque na verdade, pensa assim, tudo que como nosso cérebro, ele tem uma imagem corporal da gente mesma. Vamos voltar. O que é a consciência corporal? É a congruência entre a imagem corporal e o corpo real. Ou seja, é que a imagem que você tem de você aqui dentro da sua cabeça é igual ao corpo real. Aí você tem uma consciência corporal. Entende? O que acontece no membro fantasma? Essa pessoa ainda tem a imagem corporal dela, a imagem do corpo de uma forma. Só que o corpo não está mais lá daquela forma. Então existe esse desbalanço. E a pessoa demora, você tem que reensinar a esse cérebro que aquilo não está mais lá. Que aquele corpo não é de acordo com aquela imagem. É tipo assim, você desenha uma imagem, né? Uma pessoa desenhou aqui, ó. Eu tenho uma cabeça, dois braços, o corpinho e duas pernas. Aí eu perdi meu pé. Mas se eu fecho meu olho, eu ainda me imagino com meu pé. Porque eu não ensinei ainda o meu cérebro, eu não ensinei meu cérebro a redesenhar o meu corpo aqui dentro. E é por isso que a pessoa sente ainda, porque a gente não imagina o quanto o nosso cérebro nos comanda. Assim, a gente sabe que o nosso cérebro nos comanda, isso é óbvio, mas tipo até nisso, tipo, porque existe uma imagem aqui dentro do nosso corpo que ainda não foi reensinada, entende? E é nesse sentido que os membros fantasmas se colocam, dessa desequilíbrio de ensino do cérebro. Ficou claro? Ficou, é Era muito, isso, mais ou menos? né? Eu acho que a gente foi legal essa última essa pergunta da Lele, né? Porque eu acho que tu comentou um pouquinho do que a gente falou no início da live dessa coisa do corpo inacabado mesmo, né? Porque Uhum, a gente tenta entender demais ele e também às vezes não é o caminho, né? Então, aham. Exato, como é um exato. trabalho
acabado, né? E como a gente tem que se permitir, né, fazer cada vez mais práticas de que trabalhem o autoconhecimento desse corpo, né? Uhum, Para desafiar também, né, enquanto pessoas, entender, nos compreender melhor, né, desse corpo, esse ser no mundo, né, que é como tu colocou na citação que está no post do Silêncio e Movimento, né, que a Lele acho que postou, não sei se foi ontem ou hoje, né, se você tem um corpo, então é isso, você tem que entender ele e que ele vai se relacionar com outros corpos, né, uhum, é tão bonito isso, né? Quando a gente vai percebendo as nuances do como a gente se comunica, de como a gente pode falar de uma outra maneira, de como a gente pode andar de uma outra maneira, né? Olhar com outros olhos, né? O nosso próprio corpo, né? sim. E, Gê, eu acho que a gente vai encerrando por aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta também. E Letícia, tá tudo certo? Letícia Garcia. Letícia Garcia aqui, a dona do Silêncio Movimento, Uh, Brasil, que está por aí. mas E é de... Pode entrou falar. essa live vai ficar salva no IGTV do Silêncio Movimento, então se alguém perdeu o início, vai ficar lá arquivadinha. E já fica o convite para a gente se encontrar daqui 2 semanas, quinta-feira também, com uma live sobre arte e criatividade com a Sabrina Lerme. Quero agradecer Tomara. demais, gente, por estar aqui com a gente. Eu acho que iniciando um tema que a gente pode aprofundar, né, mais para frente em outras lives. Surgiram várias ideias enquanto a gente conversava, né? Porque nosso corpo é isso, né? Cheio de materiais potentes e latentes e várias questões, né? E sempre que a gente conversa sobre o corpo, acho que outras camadinhas vão surgindo por Claro. aí. Uhum. Queria Obrigada, então, agradecer que aí já pelo é de convite. praticamente, né? É uma agora. Legal. Eu que, Agora eu que agradeço. aqui acordada. Eu é que agradeço. Eu amei receber o convite. Amo falar sobre isso e amo falar com você e com todo mundo. Então, perfeito, sabe? Não tenho o que reclamar. Eu amei, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Espero ter acrescentado, esclarecido qualquer dúvida. Pergunte para ler, que ela me passa, O pergunte Instagram aqui no dela. Instagram do Silêncio em Movimento, que elas me passam, ou vai lá no meu Instagram também, pergunta, vê, e qualquer dúvida, estamos aí para refletir juntos, para pensar e tirando essas camadas e colocando outras, né? Que não é só de tirar que vive o homem, né? A gente coloca outras coisas também em cima. E aí é isso, muito obrigada a todos, muito obrigada a você, Lê, muito obrigada às meninas do Silêncio em Movimento por esse trabalho lindo que fazem. Muita Então, gratidão. até uma próxima, né, Gê? Volte sempre, como a Lele colocou, né? As portas abertas aqui para a gente conversar sobre esse Obrigada. universo aqui que nos compõe, né? Sim. E então, quem quiser já segue lá a Gênesis. Logo mais ela vai voltar com o Corpo Soma, essa plataforma, esse perfil do Instagram que fala de uma maneira muito divertida e acessível sobre várias questões da consciência corporal. Então é isso, gente. Boa noite a todas, todos e todes. Uma feliz Páscoa e Feliz até Páscoa. logo que a gente se encontre. Um beijo, boa Sim. noite. Beijo, beijo. Boa noite. Bom descanso. Sonhos, G, vai dormir. Gente, beijo, então, até mais. Beijo. Vou encerrando aqui.